Graça e paz, queridos. Muito boa noite para você que me acompanha nessa live. Mais uma live da Igreja Batista Monte Sião. Nós estamos cultuando a Deus no nosso lar, na nossa casa. E você é muito bem-vindo nessa noite, aonde Deus ele vai mais uma vez ministrar no teu coração de forma poderosa, de forma grandiosa. Creia, queridos, que Deus ele está agindo. Creia que Deus ele está fazendo coisas grandes na tua vida. Você que vai chegando agora, vai curtindo, vai compartilhando, vai deixando aqui o seu recado, vai deixando o seu comentário, convida os seus amigos, manda no grupo para acompanhar conosco essa live abençoada na presença do Senhor Jesus. Queridos, eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Nós vamos entrar na presença do Deus vivo, entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, se você puder, e ore comigo nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer, para te glorificar por esse momento. Meu Deus, venha falar conosco, não aquilo, meu Pai, que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Fala, meu Deus, ao nosso espírito, fala ao nosso coração, e cremos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que responde. Então venha, Senhor Deus, a responder, meu Pai, as nossas orações. Mais uma vez, Senhor, nós oramos, meu Pai. Se houver, Senhor, algo em nós que não te agrada, que o Senhor possa arrancar, meu Pai. Tira, meu Deus, limpa-nos, para que possamos, meu Pai, a sermos nessa noite cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda aí a Vanessa. Glória a Deus. A Selma, que está aí nos acompanhando nessa live. Seja bem-vindo, queridos. Aleluia. Queridos, nessa noite eu quero falar e ministrar um pouco a respeito dos atributos de Deus. Deus ele me deu um tema nessa noite, e o tema da ministração é os atributos de Deus. Em primeiro lugar, é preciso que nós venhamos a entender o que é um atributo. O atributo, se você for olhar no dicionário Aurélio, atributo ele vai significar uma característica, algo particular de algo ou alguém, uma qualidade. Em outras palavras, queridos, quando nós estudamos a respeito dos atributos de Deus, nós estamos nada mais, nada menos do que estudando as qualidades de Deus. E por que é importante eu saber os atributos do Senhor? Porque quando eu estudo os atributos de Deus, quando eu estudo a natureza de Deus, eu entendo duas coisas. Primeiro, quem Deus é e o que Deus pode fazer. Então nessa noite o Espírito Santo ele está nos levando, ele está nos direcionando a verificar algumas qualidades que Deus tem, aonde nos mostra aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Os atributos, as qualidades que Deus tem. E é importante, queridos, nós entendermos primeiro uma coisa. Quando nós estudamos as qualidades de Deus, não significa que nós estamos falando de Deus na sua totalidade, porque primeiro, Deus ele não pode ser compreendido na sua totalidade. A nossa mente ela não tem capacidade para entender o todo de Deus. Nós somos limitados. Todavia, o Espírito Santo ele nos concede a graça e o entendimento de nós verificarmos, de nós observarmos algumas dessas qualidades para poder mergulhar um pouco mais, para entender um pouco mais daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer.
Tem muitas pessoas que buscam somente aquilo que Deus pode fazer, sem entender quem Ele é. E essas pessoas que buscam aquilo que Deus pode fazer, sem entender o que Ele é, essas pessoas chegam num momento que ela se encontra vazia. É por isso que muitas pessoas se desviam da casa de Deus. Porque ela simplesmente buscou aquilo que Deus poderia fazer, sem entender quem Ele era. E quando nós observamos os atributos de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele tem qualidades, e essas qualidades, elas são maiores ou menores do que a outra, elas são iguais na sua totalidade. Vou te dar um exemplo disso. O amor de Deus, Ele nunca vai se sobressair à sua justiça. Por mais que Deus ame, por mais que Deus ame de uma forma grandiosa, a sua justiça vai estar também sobre aquele amor. Deus, Ele não vai deixar de aplicar a sua justiça simplesmente porque ama. Ele vai fazer com que a sua justiça esteja naquele amor. Então, dos teus atributos, nenhum se sobressai ao outro. Deus é amor, mas também é justo. E eu quero que você venha entender, juntamente comigo nessa noite, esses atributos. É interessante, queridos, que você venha entender que esses atributos nós separamos de duas formas. Primeiro, atributos que são somente de Deus, que são da particularidade de Deus, e atributos que são de Deus, porém Ele divide para conosco. E eu quero que você estude juntamente comigo nessa noite. Se você tiver um caderno, se você tiver um lápis, que você possa anotar, que você possa escrever, registrar, porque vai haver um dia que você vai entender quem Deus é e o que Deus pode fazer. E aí você vai compreender a natureza e as qualidades desse Deus. Eu quero louvar a Deus aí pelos que estão chegando, o Leonardo Ferro, Matheus Santana, a Jaqueline, a Cida, a Lu, a pastora Márcia, sejam todos bem-vindos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Glórias a Deus. Como eu falei, queridos, nós vamos dividir em duas categorias: os atributos que são pertencentes somente a Deus e os atributos que Ele divide para conosco, que Ele nos entrega, que Ele permite com que a gente venha receber dEle. Em primeiro lugar, atributos que são somente de Deus, que pertencem somente ao Senhor. A aceidade. O que significa isso, a aceidade? A aceidade significa que Deus, Ele é autoexistente. Deus, Ele não precisa de ninguém para existir. Deus, Ele não precisa de nada e nem de ninguém para continuar a existir. Se você abrir comigo a palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 90, Salmos, capítulo 90, a partir do versículo de número 1, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Queridos, Deus, Ele é um ser autoexistente. Deus por si mesmo, Ele se basta. Deus, Ele não precisa de nada para existir. Deus, Ele não precisa de ninguém para existir. Deus, Ele é Deus. Conforme nós lemos aqui em Salmos, pode vir eternidade de eternidade. Deus é Deus. Um segundo atributo que é pertencente somente a Deus é a sua eternidade. Deus, Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele não foi criado por alguém. A eternidade estava dentro dele. Ele não tem começo e Ele não tem fim. Esse é o significado da eternidade. Aquele que não tem começo e não tem fim.
não é igual à eternidade que nós vamos receber quando Jesus voltar e nós recebemos dele a vida eterna. Essa eternidade, ela teve um início. Esse início foi na cruz do Calvário, quando Jesus se sacrificou e nós passamos a receber a vida eterna. Essa eternidade teve um começo na vida de Cristo. Agora Deus não. Deus, ele sempre existiu. Ele é eterno. A eternidade está nele. Ele é a própria eternidade. Se você abrir comigo em Gênesis no capítulo 21, a partir do versículo de número 33, Abraão, ele vai construir um altar na presença de Deus, e ele declara o seguinte: Abraão, ele plantou uma tamagueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Esse era o entendimento, queridos, dos patriarcas na antiguidade. O Deus que não tinha começo e um Deus que não tinha fim. Esse era o entendimento que os patriarcas tinham desse Deus grandioso, desse Deus infinito. Esta eternidade é um atributo pertencente somente a Deus. Só Deus pode ser eterno. Só Deus pode não ter começo e nem ter fim. Só Deus pode se autoexistir, se subexistir. Somente Deus. Deus, ele é imutável. Este é um outro atributo pertencente somente a Deus. Deus, ele não muda. Deus, ele jamais mudou e ele jamais mudará. Deus não sofre qualquer alteração. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus, do capítulo 13, versículo 8. Deus, ele é o mesmo. O mesmo Deus que existia antes da formação dos céus e da terra, é o mesmo Deus que estava na criação dos céus e da terra, porque foi Ele o Criador. É o mesmo Deus que estava em toda a história da humanidade, e é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que você serve. Deus, ele não muda. Não há nele sombra de variação, de mudança. Aquilo que Deus, a forma como que Deus agiu no passado é a mesma forma como que Deus age hoje. Então não há nele alteração. Olha só que coisa interessante. Desses atributos que eu estou citando aqui, são todos atributos pertencentes somente a Deus. Deus, ele é único. Deus, ele é eterno. E Deus, ele é imutável. Olha só, queridos, que Deus grandioso que nós servimos. Olha só que Deus poderoso que nós servimos, queridos. Outro atributo pertencente somente a Deus. Deus, ele é onipresente. O que significa ser onipresente? Ser onipresente significa estar em todos os lugares. Esse é um atributo exclusivamente de Deus. Só o Senhor, nem os anjos podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Só o Senhor, ele pode estar em todos os lugares. A onipresença de Deus, se você olhar no Salmo 139, depois você lê na sua casa ele inteiro, ali revela muito desse atributo, dessa qualidade de Deus em estar presente em todos os lugares. Outro atributo pertencente somente a Deus é a sua onipotência. O que é ser onipotente? Deus tem todo o poder.
Se você abrir comigo em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 6. Segunda Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, Deus tem todo o poder. Olha só o atributo que nós falamos agora há pouco. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui na minha casa, Deus está aí na sua casa, Deus está na casa daqueles que o buscam, daqueles que o invocam. E não somente está lá, mas tem todo o poder. Tem poder para mudar, tem poder para agir, tem poder sobre o inimigo, tem poder sobre tudo e sobre todos. Deus é todo poderoso. Este atributo de ser todo poderoso pertence somente a Deus. Nenhum outro tem todo poder como Ele. Pode até ter poderes, mas todo poder somente Deus tem. Terceiro, um atributo somente de Deus é a sua onisciência. O que é a onisciência? Onisciência é a capacidade de você conhecer tudo. No caso de Deus, ter a onisciência significa que diante dele está passado, presente e futuro. Ele é o Deus conhecedor de tudo, que era, que é e que há de vir. A onisciência de Deus permite com que ele saiba todas as coisas. Se você ver comigo em Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Aleluia! Queridos, Deus, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que está dentro do teu coração. Ter toda a ciência é saber aquilo que nunca foi dito por alguém, é no mais íntimo do ser, é no mais íntimo da pessoa. Deus, Ele tem essa capacidade única e exclusiva dele. Estes atributos que eu citei são todos exclusivos de Deus, pertencentes somente a Ele. Todavia, Deus, Ele também tem alguns atributos, algumas qualidades que Ele permite com que eu e você receba. Mas para eu explicar isso, é preciso que eu e você entendamos uma coisa. Deus, quando Ele nos fez, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus, Ele vai usar a seguinte frase: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é importante que você entenda isso, para você entender o porquê que eu tenho atributos que são de Deus e que Ele divide comigo. A palavra imagem, ela está relacionada a uma figura. O que é isso? Significa que Deus, quando nos fez, Ele se utilizou de uma figura. Qual foi a figura? A dele próprio. Por isso que eu e você temos 2 braços. Por isso que eu e você temos 2 pernas. Nós somos a figura de Deus, a imagem de Deus. E não somente isso. Quando Deus nos fez a sua imagem, a sua figura, mas também colocou dentro de nós a sua semelhança, as suas características.
Aí você deve me perguntar assim: ah, Jonathan, mas por que eu não sou onipotente ou onipresente como Deus é? Primeiro, nós não somos iguais a Deus, somos semelhantes a Ele. O que é ser semelhante? Ter características parecidas. Então, quando Deus nos fez semelhantes a Ele, Deus colocou em nós algumas das suas qualidades, que eram somente de Deus, e Ele permitiu com que eu e você tivesse. Para quê? Para que Deus viesse a se relacionar com o homem. Para mim, Jonathan, um dos principais motivos de Deus ter criado o homem foi que para com o homem ele viesse a se relacionar. Para que com o homem ele viesse a ter este contato, a ter esta relação. E para que Deus tivesse esse contato, essa relação, Deus permitiu que o homem recebesse dele algumas das suas características para que isso viesse a acontecer. E um desses atributos que eram pertencentes a Deus e que Deus deu ao homem, partilhou com o homem, foi o amor. Se você abrir a palavra de Deus em 1 João, a partir do capítulo 4, versículo 8, a palavra diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Ele é a essência do amor. E Ele nos entregou esse amor. Se você olhar em Romanos, o capítulo 5, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Nós amamos porque Deus ama. Nós recebemos de Deus o seu amor. Deus me ama, a palavra diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, mas Ele também partilhou comigo o seu amor para que você também ame ao próximo. Este não é um dos 2 mandamentos? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Este é o momento, queridos, de nós amarmos e sermos semelhantes a Deus. E conseguimos nos relacionar com o próximo da mesma forma que Deus se relaciona com a gente. Se Deus nos deu o seu amor, nós também devemos espalhar o amor de Deus que está dentro de nós para o próximo nesse momento. Por isso é importante entender os atributos que são de Deus, os atributos que Ele está nos dando, que Ele está nos entregando, que Ele está nos partilhando. Deus, Ele nos ama, mas Ele espera também que nós venhamos a amar nesse momento. Segundo atributo que Deus nos entrega, que é dele, mas que Ele nos entrega, é a sua bondade. Deus é bom e Ele derramou a sua bondade sobre os nossos corações. Se você olhar em Salmos do capítulo 86, aleluia, Salmos capítulo 86, no versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: ó Senhor, Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que Te buscam. Queridos, Deus, Ele é bom e Ele derramou sobre nós a sua bondade, para que nós também viéssemos a ser bom. Jesus Cristo, numa certa feita, Ele estava pregando, Ele estava trazendo um sermão e Ele disse: vós deveis perdoar. Se vocês perdoar, vocês também serão perdoados. Deus, Ele quer que você perdoe. Deus, Ele quer que você libere perdão, que você seja uma pessoa que ame, porque esses atributos que eram pertencentes a Ele, Ele dividiu para com você.
para que você também viesse a dividir com os demais, com as pessoas que estão próximas de você. Terceiro atributo que Deus nos entregou é a sua misericórdia. Lá em Efésios no capítulo de número 2, Efésios no capítulo de número 2, a partir do versículo 4, diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês sois salvos. A misericórdia de Deus, ela está também sendo derramada, ela é derramada sobre as nossas vidas. O que é misericórdia? Misericórdia é você se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. No grego, na raiz grega, é você colocar o outro dentro do seu peito. Isso é ter misericórdia. Esses momentos que nós estamos vivendo, queridos, Deus quer que você partilhe isso que Ele lhe deu: amor, bondade, misericórdia. Para quê? Para que da mesma forma que Deus ele venha se relacionar com você, você também venha se relacionar com os outros. Deus ele fez isso, queridos, através da figura do seu Filho Jesus. Deus ele nos entregou o seu Filho Jesus. E Jesus ele nos amou. Jesus foi bom. Jesus espalhou da sua misericórdia. E a Bíblia fala para que nós venhamos a seguir os seus passos. E por último, queridos, a justiça. Que sejamos justos, assim como Deus é. Deus é justiça. E que a nossa justiça venha estar sempre baseada na sua palavra. Não por razões humanas, não por aquilo que ouvimos, não por aquilo que nos falaram, ou pela notícia que lemos, mas por aquilo que está descrito dentro da palavra de Deus. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus nos instrui. Que essa seja a nossa justiça. Que Deus, que a palavra de Deus nos julgue. E que nós venhamos a permitir que a justiça de Deus seja espalhada. Mas não a justiça de pessoas que não têm o entendimento, de pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Mas a justiça de Deus. E por último, queridos, este é um atributo, para encerrar essa live, a santidade. Um atributo que é pertencente somente a Deus. E que Ele não nos deu, mas nos ensinou. Que sejamos santos, como Ele é. Depois da queda, Deus ele precisou partilhar conosco, nos ensinar o atributo da santidade, a qualidade da santidade. A Bíblia fala, queridos, no livro de Hebreus, que sem santidade é impossível agradar a Deus. Ontem nós tivemos o jejum, onde muitos cristãos fizeram e oraram para que viesse a passar esse tempo de crise. O líder dessa nação também fez isso, e isso é muito forte. Você pode até não gostar, mas quando o líder da nação, ele busca, ele invoca o nome do Senhor, em oração e jejum, Deus faz coisas grandes. Jonathan, por que você está dizendo isso? Porque a oração é a chave, a permissão que nós damos a Deus para Deus agir. Deus ele não interfere no livre-arbítrio. Se você disser eu não quero, Deus não faz. Mas a oração ela serve para dizer para Deus eu quero, então faça. E aí Deus vem e faz. Então é a chave que liga. E Deus ele nos ensina isso. A santidade é um atributo que Deus está nos ensinando para que possamos agradá-lo. Que possamos, queridos, a entender esses atributos. Aquilo que é pertencente somente a Deus nos mostra aquilo que Ele é. A sua grandeza, a sua infinidade, a sua soberania. Quando eu olho para Deus eterno, quando eu olho para um Deus infinito, quando eu olho para um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eu vejo que Ele é poderoso e que Ele está no controle dessa situação.
E quando eu olho, queridos, para aquilo que Ele me entregou, eu percebo aquilo que Ele pode fazer através de mim. Quando eu vejo que eu posso amar, quando eu vejo que eu posso ter misericórdia, quando eu vejo que eu posso ter bondade, eu percebo que Deus age através da minha vida. Então eu entendo aquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Que você fique com essa palavra nessa noite, queridos. Permita-se ser usado por Deus. Permita-se ser semelhante a Deus. Porque Deus, Ele quer levantar um exército. Deus, Ele quer levantar pessoas nesses dias. Como o pastor falou ontem na live, é apenas uma preparação. Essa crise está por vir. E que nós estejamos, queridos, preparados. Em o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, agradecendo, louvando, adorando por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele pode fazer. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença agradecidos, meu Pai, por todos esses, Senhor, que acompanhou, meu Deus, essa live nessa noite. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a cada um. Senhor, nós observamos aquilo que o Senhor é, poderoso, grandioso, forte. E nós entendemos, meu Pai, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Então, meu Deus, que em nome de Jesus, nós venhamos a praticar, meu Pai, aquilo que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos amar mais, que nós possamos ter mais misericórdia, que nós possamos ter mais bondade. Ó Senhor, que nós possamos, meu Pai, a buscar de forma gradativa a Tua santidade. Sabemos, Senhor, que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas sabemos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduz a um caminho e que possamos seguir este caminho sem nos desviar para a esquerda nem para a direita. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, meu Deus, todos aqueles, meu Pai, que participaram dessa live. Eu abençoo, meu Pai, todos aqueles, Senhor, que nesse momento, meu Pai, oram junto comigo. Eu abençoo, meu Deus, todos aqueles que vão ver esta palavra depois. Eu abençoo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus, através do Teu Filho, através de Jesus Cristo, nós podemos, meu Pai, ver a excelência, a plenitude do amor, da bondade, da misericórdia, da justiça. Que possamos ser semelhantes a Jesus, o nosso maior exemplo. E que a cada dia, Senhor, Tu venha nos revelar mais e mais daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer. É o que nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Queridos, vamos aos recados. Amanhã nós teremos mais uma live a partir das 8 horas da noite. Amanhã vai ser o Felipe. Alô, Felipão! Prepara aquela palavra poderosa. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração e vai falar ao nosso também. Então amanhã às 8 horas vai ter a live com o Felipe. Eu quero agradecer a todos, queridos, que participaram dessa live. Ao Clóvis, a Gislaine, a Rose, a Vanessa, a pastora, a Anne, todos aqueles que eu já falei aqui no começo e que depois entraram posteriormente. Queridos, Deus abençoe todos vocês, que você tenha uma noite abençoada na presença do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e que você seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e as ricas consolações do Espírito Santo te acompanhem até a volta do Mestre Jesus. E se você crê nisso, diga amém e graças a Deus. Tenha uma boa noite, queridos.